Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você vai encontrar tudo relacionado à espiritualidade franciscana, mais precisamente sobre a Ordem Franciscana Secular. Sim, nós, os terceiros penitentes, da ordem fundada há mais de 800 anos pelo nosso pai seráfico São Francisco de Assis. Lá você vai encontrar vídeos, você vai encontrar textos, a história, a biografia de santos e muito mais. E também aproveito, faço um convite para conhecer as nossas fraternidades espalhadas pelo mundo afora. Com certeza na sua cidade deve haver, se não, mais próximo da sua cidade com certeza haverá. Então, hoje vamos dar continuidade à história da ramificação da grande família franciscana. Já fiz alguns vídeos falando sobre a primeira ordem, agora vamos iniciar sobre a segunda ordem, que vai dar mais precisamente uns 2 vídeos. Então, vamos lá. Em 1263, eu troquei os números. O Papa Urbano IV determinou que as damas pobres de São Damião, quer dizer, todas as irmãs que de forma mais ou menos pronunciada estavam ligadas a Clara e deveriam ser chamadas de Clarissas. Esse nome homogêneo esconde, porém, a história muito complexa desta ordem. Francisco tinha legado uma regra clara quando ela resolveu segui-lo. Na época, porém, não foi possível por vários motivos que Clara assumisse um estilo de vida realmente parecido com o de Francisco. Por exemplo, era fora de questão para ela viver uma vida de pregador nômade. De outro lado, ela deu muita importância à questão da pobreza. Pelo menos, Clara conseguiu em 1216 assumir o chamado privilégio de pobreza, que ela sempre fez reprovar pelos papas seguintes a vida das Clarissas, que assemelhava-se mais ou menos à vida levada pelos eremitas. Inequivocadamente, o acento estava sobre a dedicação a Deus pela oração, pelo culto e pela contemplação. O cardeal Ugolino, porém, achava a base jurídica e espiritual desta comunidade de mulheres de São Damião absolutamente insuficiente. Além disso, constatou que outras comunidades parecidas estavam surgindo em muitas cidades italianas. Então, ele fundou a Ordem das Damas Pobres de São Damião, reunindo sobre esse título também outras comunidades femininas que haviam surgido espontaneamente, sem se referir explicitamente a Francisco e Clara. Há uma ordem sobre um fundamento monástico no sentido beneditino e escreveu uma nova regra para ela. E o pensamento central desta regra é a clausura absoluta. Mais do que a metade da regra se ocupa com as questões da clausura, que é fixada nos seus mínimos detalhes. É para se admirar que Clara, apesar desta regra tão pouco franciscana, conseguisse levar uma vida mística muito profunda. Fica a impressão de que ela seguiu essa regra que lhe foi imposta somente pró-reforma, ademais em 1234. Clara entrou em contato com Santa Inês de Praga, que estava batalhando para conseguir um fundamento franciscano para a segunda ordem. O Papa Gregório IX, antigamente cardeal Ugolino, não quis atendê-las. Chamava a regra das irmãs escrita por Francisco um alimento para as crianças de peito, absolutamente insuficiente para as mulheres adultas. Nesse primeiro momento, a gente vê que um grande desafio para as Clarissas era viver a espiritualidade franciscana por si só. O Papa, mais precisamente, o antigo cardeal Ugolino,
que se chama Gregório IX, ao assumir o papado, ele achava muito rasa, muito limitada a regra proposta por Francisco a Santa Clara, a regra primitiva, e era insuficiente para adaptá-la a uma verdadeira mística, uma vida de oração como irmãs. Então ele mesmo se viu na necessidade de fazer uma regra, não somente para as irmãs clarissas, mas para outras comunidades que estavam surgindo naquela região da Itália, até o ponto de criar uma ordem, fundar uma ordem. Então o que é que acontece? Clarissa amava a igreja, porque uma das características fortes da espiritualidade franciscana é o amor à igreja, uma devoção ao sacerdócio, ao clero em si. Então ela acolhia tudo aquilo na sua humildade, de forma singela, mesmo de alguma forma relutando para permanecer firme e forte na mística franciscana. Porque o que acontece é que essa regra proposta por Gregório IX, o antigo cardeal Golino, era muito forte, um grito de uma vivência monástica, bem beneditina mesmo, que fugia muito e deturpava muito, se distanciava muito da proposta de Francisco, da vivência que Francisco convidava. Mas elas reconheciam suas limitações. Elas não podiam viver como missionárias, como mendigos, como viviam verdadeiramente os pregadores franciscanos. Elas eram mulheres, eram pessoas frágeis, vulneráveis, não somente biologicamente, mas diante de uma sociedade que existia muitos perigos. Se hoje é perigoso, imagine naquela época. Naquela época não tinha as políticas nacionais, não tinha direitos humanos, não tinha uma política pública, Então era um risco muito grande. Cada cidade praticamente tinha suas regras. E uma viagem de uma cidade para outra existia muitos criminosos, muitos malfeitores. Não tinha como essas irmãs viver como missionárias. Realmente a única forma de viver essa mística seria na clausura. Mas como viver essa espiritualidade tão nova e recente que veio com Francisco dentro da clausura? Então esse foi um dos grandes desafios para Santa Clara. Viver a espiritualidade franciscana naquele contexto na qual elas se encontravam. Diante de todo o desafio, de toda a dificuldade que vinha até da própria igreja. Mas ela, na sua simplicidade, soube acolher. E na sua sabedoria, soube se reerguer diante da situação e, apesar de todos os desafios, transmitir, exalar como perfume essa mística franciscana. Esse foi a grande ação de sabedoria da Santa Clara, o ato de sabedoria de Clara, que essa sabedoria veio do alto. Como viver a mística franciscana entre quatro paredes? Como transmitir Jesus Cristo, a maneira franciscana, na clausura? Esse foi o grande desafio que Clara soube lidar. E no próximo vídeo, vamos ver como é que ficou essa estrutura, que teve seus desafios, que teve suas ramificações, que a gente vai compreender o que causou e o que uniu, assim como uniu toda a família franciscana. Como já falei várias vezes, repito, a família tem seus conflitos,
Mas o mais importante é não se abater com os conflitos, mas superá-los para se unir e se fortalecer cada vez mais. Se fortalecer de uma forma que fique enraizada, sem a necessidade de se dividirem, mas se fortalecerem cada vez mais como uma só pessoa. Amém? Paz e bem.